de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde.
A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral. Boa tarde a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Em votação a ata da sessão anterior e não havendo quem queira se manifestar, declaro aprovada. Recurso eleitoral número 0. Deixa eu abrir que eu estava em outro. Eita, fechei tudo. E agora? Antes de nós começarmos os julgamentos, eu estou vendo que estão chegando alunos da Faculdade Pio X, a quem eu dou as boas-vindas, e espero que seja proveitoso essa sessão para todos eles. Sejam bem-vindos todos e todas vocês. O recurso eleitoral 0600000142, da relatoria do juiz Marcelo Augusto Costa Campos. Em recorrente, Adeilson Rodrigo dos Santos e outros, e recorrido Antônio José dos Santos. Com a palavra, o doutor Marcelo. Vai haver sustentação? Vai haver sustentação. Então, o doutor está sustentando pelo recorrente. José Adeilson. José Ademilson, né? São vários recorrentes, não é isso? São, isso. Está convergente, né? A convergência. A convergência. Pelo recorrente, então eu disse. Fabiana, parte recorrida. Bom. Aqui só tem escrito os dois? Hã? Tem. Não, então o senhor faz. Para não ficar Tudo bem. sem paridade de armas, por Tudo bem. favor. Bom, excelentíssima senhora presidente, ilustre relator, demais julgadores, nobre representante do Ministério Público, servidores desta casa, colegas advogados, estudantes aqui da faculdade, boa tarde a todos. Bom, excelências, aqui se trata de um processo, uma AIME, né, que foi movido em desfavor da chapa de vereadores do Partido Podemos, da cidade de Monte Alegre, Sergipe, com o fundamento de que ali, naquela chapa, haveria uma candidatura fictícia, uma candidatura popularmente conhecida como laranja. O processo transcorreu normalmente, a sentença foi proferida pela procedência da ação, porque o juízo zonal entendeu que ali haveria a chamada candidatura fictícia em relação a uma das candidatas, chamada Edjânia.
O parecer do Ministério Público, zonal, ele foi em sentido contrário ao da sentença, por entender que, efetivamente, nestes autos, haviam elementos que demonstravam a justificativa para a ausência de votos daquela candidata. Antes de adentrar especificamente em relação ao mérito, há duas preliminares apresentadas pela defesa, e uma delas eu preciso me dedicar um tempo, que diz respeito à ausência de litisconsorte passivo necessário. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral segue a linha de que, com relação a essas ações, é preciso que haja a citação e a inclusão no polo passivo de todos os beneficiados, ou seja, da chapa inteira, porque a consequência de eventual condenação nessas demandas é a cassação de toda a chapa, como ocorre em inúmeros casos. Mas, neste processo especificamente, um dos integrantes, componentes da chapa, que foi o candidato a vereador Carlos do Projeto, ele absolutamente não foi incluído pela parte autora, não houve inclusão deste réu, mesmo ele estando com o registro deferido e tendo, sim, realizado a sua campanha, feito a prestação de contas. A defesa fez questão de anexar a divulgação da candidatura dele, né, mostrando que, efetivamente, um dos componentes da chapa não figurou no polo passivo da ação e, portanto, há aí um problema, porque a consequência, inclusive estabelecida na sentença, foi a cassação de toda a chapa, do registro de toda a chapa, incluindo os suplentes. E aí está o senhor Carlos do Projeto. Então, Carlos do Projeto teve contra si uma condenação, uma penalidade, mesmo sem ter sido sequer indicado na petição inicial. E, além disso, na preliminar se pediu a extinção do processo, dada a decadência, não há mais possibilidade de correção do polo passivo da demanda para inclusão desta parte que efetivamente foi penalizada nesse processo. Bom, já adentrando ao mérito, eu comentei que o parecer do Ministério Público zonal, diferentemente do respeitado parecer da Procuradoria aqui no 2º grau, foi pela improcedência da ação, inclusive com o reconhecimento da preliminar que a gente acabou de comentar. Porque, efetivamente, excelências, apesar de todo o sentimento que é carregado nesse tipo de ação, do qual nós nos associamos, qual seja a necessidade de participação e fomento das mulheres na política, não se pode ultrapassar os fatos constantes no processo para aplicar esse desejo da sociedade, esse desejo, inclusive, do legislador e do Poder Judiciário. Aqui eu peço licença para ler uma frase que foi dita por uma neurocientista italiana em 2019, na Califórnia, onde ela disse: as mulheres são obras de arte, por fora e por dentro. Ela estudou o cérebro humano e, em uma conferência nos Estados Unidos, ela disse essa frase: as mulheres são obras de arte, por fora e por dentro. E a estas mulheres, aliás, a todos os candidatos, a própria lei eleitoral assegura o direito de desistir da sua candidatura. Esse direito não é novo, não é inédito e não veio por conta de ações de candidaturas fictícias. Essa faculdade está na lei. O candidato pode desistir da sua candidatura, os homens e as mulheres. Não existe obrigatoriedade de se seguir até o final da campanha, porque, para isso, exige-se uma energia muito grande. Realizar uma campanha eleitoral não é para todos. E quando surgem as condenações, pedindo o vênia ao juízo zonal, deixa-se de se considerar efetivamente o que consta nos autos. Passa-se a utilizar alguns dados circunstanciais, a exemplo da votação zerada, para dizer que, na época do registro da candidatura, foi sedimentada uma fraude. Então, se pega um dado do final da eleição, soma-se ao primeiro e diz: aqui houve uma fraude. Neste processo,
no meio do caminho entre o registro da candidatura e o resultado das eleições, uma série de fatores ocorreram. Na defesa, e aí é extremamente importante que isso seja levado em consideração, na defesa, esta candidata disse que foi filiada desde 1999 e esteve presente na convenção, compareceu ao banco para abertura de conta bancária, a sua prestação de contas foi aprovada, recebeu santinhos, disse voluntariamente que procurou o partido Podemos, aqui estou referindo à defesa escrita desta candidata, que viu no partido Podemos a oportunidade de realizar o sonho de ser candidata, pois já havia sido procurada por outros partidos. Mas os dirigentes do Podemos sempre foram leais e transparentes. Que foi devidamente orientada a abrir sua conta bancária, o partido ofereceu assessoria jurídica e contábil, tanto no registro de candidatura quanto na prestação de contas, e recebeu material de campanha. Mas percebeu que outros candidatos e partidos tinham a maior estrutura, a exemplo de carro de som, veículo para deslocamento, e que moravam no povoado distante de tudo, o que inviabilizava a sua campanha, pois não recebeu apoio para deslocamento. E essas circunstâncias a desmotivaram, tendo perdido, inclusive, o apoio de seus familiares. Salientou também que, por essas razões, procurou o presidente do partido e comunicou que estava abandonando a sua candidatura. Excelências, essa faculdade está regulamentada pela própria lei. É possível desistir da sua candidatura. Existe uma série de regras que envolvem essa situação. O partido pode substituir o candidato 10 dias após a decisão de indeferimento ou de renúncia do candidato. Então, não se pode absolutamente afastar os fatos que existem no processo, as circunstâncias do processo, para apenas observar o registro da candidatura e a votação zerada. Porque outros candidatos têm votação zerada. Uma série de outros candidatos também não têm um apoio financeiro elevado do partido e acabam desistindo das suas candidaturas, homens e mulheres. Então, com base nessas razões, excelências, a gente pede que, efetivamente, os fatos constantes no processo sejam observados para que, ainda que haja o desejo de que, e aí isso é de todos nós, de que as mulheres ocupem os espaços, efetivamente, não se pode desconsiderar aquilo que consta no caderno processual e aplicar severa penalidade de cassação de toda a chapa, incluindo indivíduo que não foi sequer mencionado na petição inicial. Então, por essas razões, a gente pede venha ao entendimento contrário, eventualmente existente, e pede o provimento do recurso. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Sabiano. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora Elvira, excelentíssima senhora corregedora e vice-presidente Ana Lúcia, doutor Pimenta, doutor Marcelo Campos, doutor Hélio, uma saudação especial pela primeira participação aqui com o senhor, doutor Cristiano e doutor Kraus, que nos ouve, ilustre representante do Ministério Público, estudantes de Direito, colegas advogados. Em 97, quando foi editada a Lei 9.504, já numa tentativa de afirmação de uma política feminina, de uma participação maior das mulheres na política, a lei reservou 30% das vagas para o sexo, do sexo tivesse o menor número de candidaturas, que invariavelmente é o sexo feminino, em razão de inoperância total da lei. Determinou-se, a partir de 2009, houve uma modificação legal, e aí passou-se a determinação de que houvesse efetivamente o registro dessas mulheres. E, mais recentemente, o TSE, em um julgamento de Valença do Piauí, reconheceu que essas mulheres, ordinariamente, eram registradas apenas para que a quantidade de homens com candidaturas viáveis pudesse ser maior, o número de candidaturas pudesse ser maior. E reconheceu, ali naquele primeiro precedente,
do TSE, em Valência, que o registro de candidatas mulheres, com o simples propósito de majorar a quantidade de registro de homens, seria uma fraude à cota de gênero, chamadas as famosas candidaturas laranjas. Acontece que, inicialmente, inclusive durante esta eleição de 2020, Vossa Excelência já julgaram aqui, os que já estão há mais tempo, diversos processos em que não foi reconhecida essa fraude, inclusive com parecer do Ministério Público que atua neste tribunal. Só que, mais recentemente ainda, no Lindy Case de Jacobina, da Bahia, o TSE, que vinha ratificando as decisões deste tribunal, por um voto dissidente do atual ministro Alexandre de Moraes, mudou radicalmente, inclusive estabelecendo os requisitos, desembargadora Ana Lúcia, para se reconhecer, na jurisprudência, os requisitos para se reconhecer a fraude de gênero. Tanto é que processos aqui de Sergipe, que não foram em que a fraude de gênero não foi reconhecida, lá no TSE houve a cassação de toda a chapa, duas de Socorro, 2 de Canidé de São Francisco, Maruim, enfim, vários municípios em que aqui não foi reconhecida a fraude, a cota de gênero. No TSE houve, recentemente agora, semana passada, houve o provimento, inclusive monocrático, do ministro Carlos Rouba, em um processo de Nossa Senhora do Socorro, porque ficou no acórdão, no espectro fáctico do acórdão, demonstrado aqueles requisitos e que foram, né, delineados no Lindy Case de Jacobina, na Bahia. Inclusive, quem assistia às sessões do TSE vê todos os dias, invariavelmente, 2, 3 processos desse tema de fraude, e muito raramente há algum em que não há cassação, porque eles levam a plenário, eles admitem, inclusive mitigando a exigência dos requisitos dos recursos especiais, que têm fundamentação objetiva, para sobrepujar essa política de afirmação da participação feminina. Diz o Lindy Case de Jacobina, que é o agravo em recurso especial 0600-65194, que, a partir daí, mesmo ministros como Carlos Rouba, Sérgio Banhos, que eram contrários, modificaram, em razão do princípio do colegiado, passaram a admitir, inclusive, como eu disse, os ministros estão dando provimento monocrático. Diz o Lindy Case, a jurisprudência do TSE tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou a pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de bular o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição. No caso em apreço, em análise, a candidata teve 0 votos. Apesar de muito assídua nas redes sociais, não fez uma publicação de propaganda eleitoral nas redes sociais, quando, naquele ano da pandemia, era o tipo de propaganda mais utilizado pelos candidatos em razão de toda aquela restrição de realização das propagandas de rua. Ela não fez, desembargadora Ana Lúcia, uma propaganda. Outra coisa, nem ela não confiou na candidatura, que nem ela votou nela própria. Ela teve 0 votos. Não fez um ato de campanha. O único gasto com propaganda foi uma doação do Diretório Regional, que afirmou, ela próprio, um dos requeridos, dos recorrentes, afirmou que o Podemos doou esses santinhos a todos os candidatos do Estado. Era até absurdo, insólito, que o Podemos dissesse, não, essa daqui é laranja, eu não vou doar ela, não. Ele doou a quem estava registrado. Então, os requisitos, não fez campanha, não teve votos, a prestação de conta praticamente zerada, enfim, os requisitos do Lindy Case de Jacobina estão efetivamente reconhecidos
nesse caso, e foi isso que o próprio Ministério Público, como eu disse, que vinha reiteradamente dando parecer pela improcedência, passou a modificar o seu entendimento, e, nesse caso, deu pela manutenção da decisão, que acredito que um dos primeiros, né, que o Ministério Público se convenceu, porque, repito, é reiterado, é muito raro hoje uma sessão do TSE não ter um processo com esse tema e, invariavelmente, a cassação por esses requisitos estabelecidos no linde case de Jacobina. Então, não houve... e outra, ainda que haja a jurisprudência pacífica também do TSE, ainda que haja emissão, esteja lá gasto com material, tem que se provar a sua distribuição, que nesse caso também não distribuiu. E a desistência tácita deve ser demonstrada com fatos. A desistência, você tem que estar com a sua campanha ativa e, no meio da campanha, por algum motivo, você ter que desistir. Nesse caso, não teve, como eu disse, uma publicação, nem no iniciozinho da campanha, dela pedindo voto nas suas redes sociais. Então, não há desistência fática. Na verdade, ela foi, é claro e evidente que ela repediu o registro de candidatura simplesmente para se vir como laranja, porque eram 4 mulheres lá nessa chapa em Monte Alegre, e tive para ter que colocar 9 homens que tinham a candidatura competitiva. Então, com esses fundamentos, demonstrada clara e evidentemente, e para que se evite que o TSE tenha que, mais uma vez, reconhecer essa fraude à cota de gênero, e, enquanto isso, um cidadão que indevidamente está exercendo o mandato mantém. Nós já estamos agora quase chegando ao meio do terceiro ano de mandato, né, a metade do terceiro ano de mandato, e por esses motivos é que rogamos seja mantida a sentença de primeiro grau na ótica do parecer do Ministério Público, que seja cassado todo o DRAP do Podemos de Monte Alegre com a retotalização dos votos. Obrigado, presidente. Senhora presidente, senhores membros, senhor procurador regional, senhora secretária, eminentes advogados, senhores acadêmicos de direito, que hoje abrilhantam essa sessão com a sua presença, eu quero começar enaltecendo o brilhantismo das sustentações orais hoje produzidas, que, por certo, qualificarão a natureza, a qualidade do debate aqui travado na discussão deste caso. Neste recurso eleitoral, que objetiva a reforma da decisão do juízo singular, que julgou procedente a ação de impugnação de mandato eletivo por ofensa ao parágrafo 3º do artigo 10º da Lei 9.504, eu, por alegada fraude à cota de gênero, eu começo por assentar que o recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade. Há, entretanto, questões preliminares a serem solvidas, senhora presidente. A primeira delas diz respeito à inépcia da petição inicial. Sustentam os recorrentes a inépcia da inicial, porquanto, aspas, não havia correlação lógica entre os fatos ali narrados e os pedidos formulados, na medida em que não se apontou a participação de qualquer integrante do partido e ou candidato na suposta fraude que teria sido cometida. Fecho aspas. Aduzem ainda que o autor não se desincumbiu de demonstrar com clareza e robustez quem teria praticado a suposta fraude e quando esta teria ocorrido, circunstâncias que, no seu entender, alteraria a ação adequada a ser manejada, no caso, a ação de impugnação de registro de candidatura e não a ação de impugnação de mandato eletivo. Pugnam pelo acolhimento da preliminar e, para evitar a supressão de instância e ofensa ao efeito devolutivo recursal, que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para a manifestação expressa do juízo singular sobre a preliminar suscitada. Digo eu que a razão não assiste aos recorrentes. Com efeito, se a fraude aqui analisada possibilitou o registro de candidatura dos usuários recorrentes, conclui-se que são beneficiários e sofrerão as sanções legais, de modo que devem compor o polo passivo da demanda, ainda que não se exija a individualização de suas ações, a prova em contexto da sua ciência, a anuência ou a participação na conduta fraudulenta. Dessa forma, voto pela rejeição
da preliminar de inépcia da petição inicial. Desembargadora Ana. Acompanho, presidente. Como vota, doutor? Acompanho também, excelência. Como vota, doutor Hélio? Também acompanho. Como vota, doutor Cristiano? Acompanho. Eu também acompanho por unanimidade. Ô, doutor Kraus, desculpe, ele está bem aqui na minha frente. Doutor Kraus. Então, por unanimidade, essa primeira inicial de inépcia da petição inicial foi rejeitada. Pode prosseguir. Agora, para analisar a preliminar de legitimidade passiva. O recorrente Alisson da Costa sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva de causa, aduzindo que não foi candidato nas eleições de 2020, tendo sido inserido no polo passivo da demanda pelo fato de ser o presidente do Diretório Municipal do Podemos à época dos fatos. Quanto ao tema, o egrégio TSE já decidiu que a legitimidade passiva de causa em AIME limita-se aos candidatos eleitos ou diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-se à desconstituição do mandato. Decisão proferida no agravo regimental no RESP 162, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. No caso sob exame, o demandado, ora recorrente, Alisson da Costa, não foi candidato no pleito 2020, nem ostenta na presente demanda a condição de representante do Podemos. Expostas as razões, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de causa de Alisson da Costa, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação à aludida parte, com foco no artigo 485-6 do Código de Processo Civil. Doutor Edmilson. Acompanho o relator. Doutor Hélio. Eu também acompanho. Doutor Cristiano. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade, a preliminar de ilegitimidade passiva Senhora presidente, também. foi acatada. Desculpe, doutor Carlos Cravo. Tranquilo. Pois não, doutor. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. Os recorrentes alegam ainda a ausência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que Carlos Adriano Santana efetivamente foi registrado como candidato a vereador pelo partido Podemos. Mais uma vez, não assiste razão aos insurgentes. Isso porque a jurisprudência do TSE é no sentido de que, na ação de impugnação do mandato eletivo, em que se discute fraude à cota de gênero, os suplentes são litisconsórcios meramente facultativos e, portanto, sua inclusão no polo passivo não é pressuposto necessário para a viabilidade da ação. Portanto, tendo em vista que o candidato Carlos Adriano Santana tem a condição de suplente de vereador nas eleições de 2020, afigura-se dispensável sua inclusão no polo passivo da presente demanda. Menciono aqui precedente do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido e da relatoria do ministro Raul Araújo Filho, e, com base nesse precedente, eu voto pela rejeição da referida preliminar. Desembargadora Ana. Eu acompanho, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho o relator. Doutor Carlos. Também acompanho. Doutor Hélio. Com o relator. Doutor Cristiano. Acompanho. Eu também acompanho, por unanimidade, foi rejeitada essa preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário. Vamos agora ao mérito, né, doutor? Antônio José dos Santos ajuizou a presente ação de impugnação do mandato eletivo sob a alegação de ocorrência de fraude em relação ao pedido de registro de candidatura de Edjânia de Jesus Santos, requerida apenas para atingir a cota de gênero do Podemos, exigida pelo artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, haja vista que, sustenta então o autor, a aludida candidata não obteve votos e não realizou qualquer ato de campanha eleitoral. 2. Em que pese constar na prestação de contas da candidata gasto com material impresso de campanha, não houve juntada de nota fiscal do referido gasto. 3. Apesar de Edjânia de Jesus Santos ser ativa em sua rede social Facebook, no período de campanha eleitoral não postou nenhuma mensagem pedindo voto, nem informou o número de sua candidatura. 4. No Facebook da candidata foi postada uma única mensagem relacionada à sua pré-candidatura ao cargo de vereadora do município de Monte Alegre de Sergipe, datada de junho de 2020. É disso que a ação de impugnação do mandato eletivo, prevista no artigo 10, no parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição Federal, estabelece que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
Analisando a modalidade de fraude passível de aferição pela AIME, o TSE já consignou que o ajuizamento da AIME se revela adequado à apuração de todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimação do mandato exercido são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nas hipóteses de fraude à lei, na linha da jurisprudência do TSE que menciono. Digo ainda que a jurisprudência do TSE exige prova robusta acerca da fraude da cota de gênero, e, nesse sentido, eu destaco precedentes daquela Corte que vão aqui aduzidos em meu voto. Mais adiante, consigno que frise-se ainda que, de acordo com a mais recente jurisprudência eleitoral, a caracterização da fraude deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando-se em conta aspectos como ausência de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestação de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, dentre outras. Voltando ao caso concreto, entendem os recorrentes pela não caracterização da fraude na cota de gênero, baseando-se a decisão combatida em suposição para acatar a fraude à cota de gênero, pois, entre aspas, não se extrai dos autos provas robustas ou sequer indiciárias de que a senhora Edjânia registrou sua candidatura com o fito exclusivo de completar a cota de gênero e ajudar os seus colegas de partido. Destacam ainda que o Podemos destinou recursos financeiros para a campanha da candidata Edjânia e que a prestação de contas da candidata foi aprovada, não se observando qualquer ilegalidade quanto à aplicação dos recursos. Acrescentam, ademais, que a jurisprudência recente e dominante é no sentido de ser direito potestativo do candidato seguir ou não com a sua candidatura, independentemente da homologação e ou autorização do partido político. Ressaltam que a Edjânia detalhou inúmeros motivos pessoais que a levaram a desistir, abandonar sua candidatura no pleito 2020. Pois bem, compulsando as provas colacionadas aos autos, entendo que elas podem, no máximo, sinalizar indícios, mas delas não se conclui pela prática de fraude na cota de gênero, ação afirmativa implementada para fomentar a participação feminina na política. Com efeito, as provas trazidas na petição inicial e produzidas na instrução se resumem em documentos consistentes em o processo do DRAP, do Podemos, processo número tal, que é de registro da candidatura de Edjânia de Jesus Santos, ata da Convenção Municipal do Podemos, ficha e certidão de filiação partidária da candidata Edivânia de Jesus Santos e nota fiscal número 1994 de material de propaganda eleitoral, panfletos e adesivos redondos, é o ID de final 2209. A despeito da confirmação da presença de indícios que apontam para a possibilidade de ocorrência de fraude à cota de gênero, impende analisar o acervo probatório a respeito da intenção de participação da candidata Edjânia de Jesus Santos na campanha eleitoral. Nesse sentido, verifica-se nos autos que a candidata participou da convenção partidária, como faz prova a ata partidária e a lista de participantes da convenção para a escolha de candidatos e candidatas para o pleito 2020. Menciono aqui os IDs. Ademais, a candidata providenciou a abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos financeiros nas eleições de 2020, além de ter sido beneficiada com a doação pela Direção Regional do Podemos de material para a campanha nos mesmos quantitativos, 11.112 santinhos e 1.334 panfletinhos, destinados às demais candidatas aqui demandadas, Maria de Lourdes, Solange Teles e Ionara Alves dos Santos. Foi juntada ainda imagem do material de propaganda da candidata, nele contendo o cargo pretendido com a numeração e a variação nominal para constar na urna eletrônica. Como se vê, o exame do conjunto dessas circunstâncias não conduz, com razoável margem de segurança, à convicção de que a candidatura de Edjânia de Jesus Santos tenha sido registrada com o intuito de burlar os percentuais legais estabelecidos para a isonomia de gênero.
Assim, não estando evidenciada de forma inequívoca e clara a finalidade de burlar a legislação eleitoral, não há como se reconhecer a ocorrência da alegada fraude à cota de gênero. Isso porque o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a ausência de votos, campanhas nas redes sociais, não caracterizam necessariamente a fraude na cota de gênero, exigindo-se a prova em coteste para levar à convicção do ajuste fraudulento. Não se deve desconsiderar que há diversos fatores que podem ensejar a votação pífia ou zerada, bem como uma campanha eleitoral ausente de recursos financeiros arrecadados ou receitas auferidas, tal como desistência voluntária na campanha eleitoral, caso dos autos, onde podemos vislumbrar que a candidata declinou os motivos que a fizeram desistir tacitamente da disputa eleitoral no pleito 2020, o que foi ressaltado, inclusive, no precedente do TSE, citado da tribuna por doutor Fabiano. O TSE reconhece a possibilidade da desistência tácita. Então, o que disse a candidata em questão ao prestar declarações? Diz ela: ocorre que vi outros candidatos de outros partidos com muita estrutura econômica, carros de som, carros para deslocamento. Como moro em um povoado distante, tudo foi inviabilizando minha campanha, pois não tinha sequer como me deslocar para outros locais. Fiquei desmotivada, perdendo o apoio até de meus familiares. Com isso, no início de novembro, procurei o presidente do Podemos, o senhor Alisson da Costa, e informei que queria desistir da candidatura por uma série de motivos. Ele me informou que tinha que se deslocar até o município de Porto da Folha, mas eu não tinha condições para isso. Abandonei a candidatura e achava que com isso já servia, pois já tinha avisado ao presidente do Podemos, o ID 1152-2254. Sobre a falta de votos ou atos significativos de campanha não constituir, por si só, fraude à cota de gênero, trago o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que leio aqui na parte em que importa. Além disso, apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é suficiente à caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e impessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário. Isso já havia sido afirmado pelo relator ministro Jorge Mussi no agravo no RESP 799-14 e contido na ementa deste julgado que acabei de ler, que foi relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, no recurso especial eleitoral, número 0600-461-12. Percebe-se, assim, que o demandante, ora recorrido, não se desincumbiu do seu dever de colacionar aos autos provas contundentes e indene de dúvidas acerca da alegada fraude na cota de gênero, de modo que os pedidos formulados na petição inicial devem ser indeferidos. Dessa forma, não há como afastar a presunção de legitimidade dos mandatos obtidos nas urnas e referendados pelo eleitor, com base em meros indícios de fraude na cota de gênero, como se apresenta no caso sob exame. Por fim, destaque-se que não socorre o recorrido a decisão veiculada no RESP 0600-001-24, segundo o qual o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a simples apresentação de material gráfico, santinho, não induz à conclusão de que a campanha tenha se desenvolvido de maneira efetiva, pois no citado precedente, uma das candidatas praticou efetivamente ato de campanha eleitoral em benefício de seu pai, que disputou o mesmo cargo de vereador, o que não ocorreu no caso aqui analisado, já que não se tem notícias nos autos de que a então candidata Edjânia Jesus Santos se empenhou na candidatura de outro vereador em detrimento da sua candidatura. Em conclusão, por todo o exposto, eu voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral, reformando a decisão fustigada e, por consequência, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. É como voto, senhora presidente. Desembargadora Ana, pretendo, como sou a última, mas eu já estou avisando, eu vou pedir vista desse processo. Certo. Já querem votar agora? Está aberto para votar. Excelência, eu vou acompanhar o doutor relator. Certo. Doutor Hélio. Eu vou aguardar o pedido de vista. Doutor Cristiano. Eu vou aguardar, presidente. Doutor Carlos. Eu já ia esquecer. Desembargadora Ana vai aguardar também?
Vou, presidente. Eu vou ver, como Vossa Excelência vai entrar de férias, aí eu vou ver se há algum problema na data de voltar à pauta. Bom, vamos ao... A representação especial. O relator é doutor Carlos Kraus de Menezes. O processo é 0602-09665. Representante é o Procurador Regional Eleitoral de Sergipe, representado Laércio José de Oliveira e Antônio Fernando Pereira de Carvalho. Também Janier Mota Santos Primo. Vai ter sustentação? É voto visto. Isso eu vou acompanhar. Vai ter voto visto da desembargadora Ana ou não? Não, não é esse não. Não é esse não. Como vota? Não, este é qual, desembargadora? Não É vi. doutor Carlos Kraus, com a palavra. Não estou lhe ouvindo. Senhora presidente, a nobre advogada vai chantar por quem? Pelos representados. Estamos convergindo, viu, doutora? Pronto, pela improcedência, né, Excelência? Isso, pela improcedência. Ok, sendo assim, eu dispenso a sustentação. Doutora, senhor presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo. Bem, então, eu vou fazer um resumo. Excelência, se trata de... Estou compondo o TRE Sergipe, mas já que houve, inclusive, um pedido de procedência pelo próprio Ministério Público, vou tentar fazer apenas um breve resumo do voto. Então, assim, extinção do processo com resolução do mérito dos termos do artigo 487.1 do Código de Processo Civil. Como vota a desembargadora Ana? Acompanhe, presidente. Doutor Edmilson? Acompanho o relator, Excelência. Doutor Marcelo? Acompanho o relator. Doutor Hélio? Com o relator. Doutor Cristiano? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Foi julgado à unanimidade pela improcedência dos pedidos de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 4871 do Código de Processo Civil.
O próximo é uma prestação de contas anual 06002155, com o pedido de vista da desembargadora Ana. Eu vou abrir aqui, presidente. Prestação de contas do exercício financeiro do fundo partidário. Cidadania, Clóvis Francisco Góes da Costa Neto, os Deixa eu interessados. puxar para cá só o... Com a palavra, desembargadora Ana. Cumprimento Vossa Excelência, presidente, em seu nome, todos os demais membros desta corte. Cumprimento também o Procurador Regional Eleitoral, a secretária, os servidores, os advogados, os estudantes de direito aqui presentes e todos que nos assistem. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Cidadania, o antigo PPS, referente ao exercício financeiro de 2017. Na sessão plenária do dia 14 de março deste ano, o eminente relator, o juiz Edmilson da Silva Pimenta, votou pela desaprovação das contas e pelo recolhimento de R$ 24.292,78 ao Tesouro Nacional. Naquela assentada, em razão da necessidade de estudo das questões tratadas do feito, pedi vista dos autos. Para melhor esquematização, trago o voto à apreciação da Corte, distribuída em capítulos. O primeiro capítulo, eu falo das irregularidades reconhecidas no voto relator. Após análise dos pareceres exarados pela unidade técnica, o voto do eminente relator entendeu que restou prejudicada a comprovação das despesas abaixo realizadas com recursos do fundo partidário, determinando o recolhimento, do valor de total de R$ 24.293,47, e nesse aspecto eu estou acompanhando o relator. No segundo capítulo, das despesas com serviços contábeis, quanto à irregularidade apontada no item D do parecer da CEP, a CEP 138 de 2022, consistente no pagamento de R$ 11.500, a contadora Márcia, verifica-se que a unidade técnica afirmou que, embora exista um contrato de prestação de serviço, não há demonstração documental de que tais serviços tenham sido prestados. E, de fato, verifico que não se vislumbra dos autos nenhum documento assinado pela referida contadora, à exceção do contrato de prestação de serviços e recibos dos valores que lhe foram pagos. Todos os demonstrativos concernentes à prestação de contas anual do partido foram assinados por outro contador, aqui identificado. Porém, a atuação do mencionado profissional não se limitou à prestação de contas do partido. Todos os documentos relativos à contabilidade do exercício financeiro da agremiação contêm a identificação da empresa FS Contadores Associados Limitada, da qual é sócio o contador Gilson, conforme se vê do contrato que identifico nos autos. A título de exemplo, tal asserção pode ser conferida nos seguintes documentos: demonstração de resultado do exercício, ID 29994, balanço patrimonial, ID 29994, assinado pelo contador Gilson, livro diário, ID 30008, com termos de abertura e encerramento assinados pelo contador, livro razão, ID 30009, com termos de abertura e encerramento assinados também por esse contador. O recibo de entrega da escrituração digital também encontra-se assinado pelo mesmo profissional. Ademais, não se vislumbra nos autos certificado de regularidade da contadora Márcia Brito, no CRC, mas apenas a do contador Gilson, que se avista no ID 29991. A par disso, quando da prestação de contas, o partido relacionou e assim qualificou seus agentes responsáveis: Clóvis Silveira, presidente; Francisco Góes da Costa Neto, tesoureiro; Antônio Fernando Pinheiro Noronha Júnior, advogado; Gilson Soares dos Santos, contador; Márcia de Oliveira Brito, demais membros. No cadastro do SGIP, ela constava como membro do Diretório Estadual no encerramento do exercício de 2017.
Então, considerando essas circunstâncias, especialmente o fato de que não se vislumbra nos autos nenhum documento concernente à contabilidade anual do partido assinado pela profissional, revela-se razoável o entendimento de que ela não atuou como contadora naquele exercício financeiro, apesar do contrato avistado no ID 9271-818. E reforce-se, ela foi paga com recursos públicos. Demonstram os autos que, com recursos do fundo partidário, foram feitos 12 pagamentos a tal contadora, sendo 11 no valor de R$1.000 e o último no valor de R$1.500, totalizando R$12.500, conforme eu discrimino aqui os cheques e os valores no voto. Contudo, para efeito de quantificação da irregularidade, deve ser considerado o valor de R$11.500, uma vez que o pagamento feito com cheque identificado como 29967 não foi relacionado no parecer da ACEP 114 de 2011, o que implicou a não intimação do partido a respeito dele. Cabe registrar ainda que os cheques 047205 e 047232, dos itens 6 e 8 acima identificados, embora nominativos, estão desacompanhados de qualquer outro documento, a exemplo de nota fiscal ou recibo. O terceiro capítulo se refere a despesas com combustíveis e manutenção de veículos. Observa-se que na tabela constante, no item 6 do parecer conclusivo 114/2021, a unidade técnica relacionou a existência de 27 pagamentos de despesas com combustíveis e com bateria veicular, registrando as seguintes observações. A. Não foi apresentado documento fiscal do qual constasse a identificação dos veículos abastecidos e, outro assim, não há registro na prestação de veículo, quer seja locado ou cedido. Quanto à primeira dessas observações, comungo da compreensão do voto do eminente relator de que a Corte possui entendimento no sentido de que a ausência de indicação em cada nota fiscal do veículo que recebeu combustível não representa por si só irregularidade, desde que na prestação de contas seja indicado o veículo à disposição da agremiação. No entanto, carece de ser analisada também a segunda observação contida no item B. Com efeito, não há registro de propriedade de veículos na rubrica Bens Móveis do ativo imobilizado do balanço patrimonial do partido e também não se vislumbra nos autos qualquer comprovação de locação ou cessão de veículos para agremiação. Por se tratar de recursos públicos, cabe ao partido demonstrar a correção de sua utilização, comprovando ser proprietário de um ou de mais veículos ou de tê-lo à sua disposição mediante contrato de cessão ou de locação. E aí, nesse sentido, eu trago a jurisprudência eleitoral que já está disponível para os colegas. Então, tendo o partido permanecido inerte quando da intimação para esclarecer as irregularidades apontadas na tabela do item 6 do parecer da ACEP 114 de 2021, persiste o vício relativo ao pagamento das despesas concernentes à manutenção de veículos, combustíveis e bateria, que a seguir eu relaciono. No total de 27, e que somam o valor de R$ 5.242,01. Além dessas irregularidades, constam também na mesma tabela o pagamento de despesas com revisão, manutenção, feita no veículo modelo Tucson 2015-2016, a placa aqui identificada no dia 11/10/2017, cuja propriedade foi declarada em nome de Solêmio Hotel Turismo Limitado ME, no importe de R$ 1.974,64, conforme se confere das notas fiscais avistadas no ID 29978, páginas 22, 23, 24 e 42, que a seguir eu descrevo e que está também à disposição dos senhores. Ressalte-se que não há nenhum indicativo de qualquer vínculo do veículo com o partido, nem identificação da ocorrência de prestação de serviço direcionada ao atendimento das atividades partidárias. Assim, persistindo as irregularidades, mesmo porque a agremiação permaneceu silente sobre elas, não há como se assegurar a finalidade partidária
dessas despesas com combustível e com manutenção de veículos realizadas com recursos públicos, impondo-se a necessidade de que seja determinada a restituição do erário da quantia de R$ 7.216,65. Como se observa, e já concluindo, considerados os valores das irregularidades reconhecidas no voto do eminente relator, R$ 24.293,47, e as quantias relativas aos pagamentos feitos à contadora Márcia, R$ 11.500, e as despesas com combustíveis e manutenção de veículos, R$ 7.216,65, chega-se ao montante de R$ 43.010,12, que corresponde a cerca de 39,10% dos recursos recebidos do fundo partidário no exercício. R$ 110.000 e D 114.50.363. Conforme bem assentado no voto do eminente relator, diante desse percentual e da gravidade das irregularidades apontadas, não há que se falar na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas. E como é disso, tratando-se de aplicação irregular de recursos do fundo partidário, impõe-se o recolhimento de tal valor, R$ 43.010,12 ao Tesouro Nacional. Então, posto isso, presidente, eu acompanho a conclusão do voto do eminente relator pela desaprovação das contas, divergindo apenas no que concerne ao valor a ser recolhido ao erário, estabelecendo o pagamento total de R$ 45.160,62 nos termos descritos no dispositivo. É como voto, presidente. O senhor quer se manifestar antes Não, Excelência, eu mantenho o voto com a devida vênia. Doutor Marcelo. Pedindo vênia ao eminente relator, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pela doutora... Doutor Carlos Kraus. Doutor Hélio. Pedindo escusas ao relator, eu acompanho a divergência. Doutor Cristiano. Senhor presidente, também peço vênia ao nobre relator para acompanhar o voto divergente da doutora Ana Lúcia. Eu também acompanho a divergência aberta pela desembargadora Ana Lúcia e, por maioria, as contas foram desaprovadas, divergindo apenas do voto do relator com relação ao valor, que o valor do relator foi 43 mil e a desembargadora está determinando 45.160,62 centavos. Encerrado. Prestação de contas anual número 0600-110-18, da relatoria do juiz Marcelo Augusto Costa Campos, em que são partes Antônio Cláudio Santos das Neves e outros, partido PCdoB e o partido Pátria Livre incorporado ao PCdoB. Com a palavra, doutor Marcelo. Pois bem, senhora presidente, renovando os cumprimentos, como bem informado Vossa Excelência, trato da prestação de contas do Diretório Regional do Partido Pátria Livre, PPL, incorporado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, contas essas referentes ao exercício financeiro de 2017. A análise contábil empreendida pela unidade técnica deste regional, e apesar de intimada a agremiação para o saneamento das falhas detectadas na presente prestação de contas, deixou transcorrer em habeas o prazo concedido. Destaco as seguintes irregularidades: demonstração dos fluxos de caixa sem movimentação, e não constam dele também os nomes e assinaturas do presidente e do tesoureiro. 2. Os livros diário e razão não foram escriturados digitalmente. 3. Demonstrativo de receitas e gastos apresentados sem lançamentos. 4. Não apresentação do contrato referente aos serviços contábeis. Pois bem, conforme relatado, a agremiação partidária deixou transcorrer em habeas o prazo concedido para regularizar as pendências detectadas no relatório de exame de prestação de contas, resultando no parecer conclusivo pela desaprovação da presente prestação de contas.
Nota-se que, diante da omissão do prestador de contas em sanar as irregularidades, restou obstada a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral sobre as receitas auferidas e as despesas incorridas pela agremiação. Ademais, consignou a referida unidade de análise que restou, aspas, comprometida a confiabilidade da contabilidade do Grêmio Partido Político, tendo em vista que, para a elaboração das informações escrituradas e divulgadas nas peças contábeis e nos livros Diário e Razão, são utilizados dados extraídos dos registros e dos documentos que integram o sistema contábil da agremiação partidária. Uma vez prejudicada a comprovação dos dados nele inseridos, entendem-se por comprometidas as informações dele extraídas e divulgadas. Fecho aspas. Com efeito, percebe-se a peça contábil demonstração dos fluxos de caixa sem movimentação, onde não constam os nomes e assinaturas do presidente e do tesoureiro. Os livros Diário e Razão não foram escriturados digitalmente, como exigido nos artigos 25 e 26 da Resolução 23464. O demonstrativo de receitas e gastos apresentados sem lançamentos, não obstante constar nos autos termo de doação, ID 14978 e 17745, sem quantificação de valor, bem como não foi identificado o registro das seguintes expensas: administrativas, advogado e registro do livro diário. Além disso, também não foi apresentado o contrato referente aos serviços contábeis. No mesmo sentido, é o entendimento do Procurador Regional Eleitoral, cuja parte, inclusive, eu transcrevo aqui no meu voto, e concluo, então, dizendo que, tendo sido comprometida a confiabilidade da contabilidade do partido político, conclui-se que deve ser desaprovada a prestação de contas do PPL relativa ao exercício 2017. Esclareço que o Diretório Regional do partido não recebeu recurso do fundo partidário no exercício 2017. Por fim, entendo que José Arnaldo Rodrigues Farias tem legitimidade para figurar como parte do presente feito. Isto porque consta na certidão da Secretaria Judiciária que ele exerceu o cargo de secretário de Finanças do partido no Diretório Regional do Sergipe no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2017, de modo que, na autuação do processo de prestação de contas, deve constar os nomes do presidente, tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes. Artigo 31, inciso 1, a linha B da Resolução 23604. Expostas essas razões, com amparo no artigo 46, inciso 3b da Resolução TSE 23546, voto pela desaprovação das contas do Diretório Regional do Partido Pátria Livre, incorporado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, referente ao exercício financeiro de 2017. Como voto, senhor presidente? Como vota a desembargadora Ana? Eu acompanho, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho o relator, excelência. Doutor Carlos Kraus. Doutor Hélio. Com o relator. Doutor Cristiano. Com o relator. Eu também acompanho com o relator. O voto foi pela desaprovação das contas do Diretório Regional do Partido Pátria Livre, PPL, incorporado ao PCdoB, referente ao exercício financeiro de 2017, por unanimidade. É o quinto agora, né, Ana? É o quinto. Não, eu não estou indo, eu estou indo por aqui. É o quinto. Prestação de contas eleitorais 0601-08683, da relatoria do juiz Marcelo Augusto Costa Campos. Interessado, Cláudio dos Santos Lima. Com a palavra, doutor Marcelo. Que a senhora chamou de final, o 0178. O quinto. Prestação de contas de Cláudio Santos Lima. Foi bem, senhora presidente. Os autos tratam da prestação de contas de Cláudio dos Santos Lima, candidato ao cargo de deputado estadual, filiado ao Partido da Mobilização Nacional, PMN, referente às eleições de 2022. Eu digo que as contas horas examinadas encontram-se em perfeita consonância com as disposições atinentes à espécie, não se vislumbrando qualquer irregularidade ou impropriedade nos demonstrativos contábeis a obstar sua aprovação, que deverá ocorrer sem qualquer ressalva.
e, assim, com fundamento no artigo 74, inciso 1, da Resolução TSE 23607, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela aprovação das contas de campanha 2022 de Cláudio dos Santos Lima, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PMN. Como voto, senhor presidente? Como voto, a Com o relator, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho o relator, excelência. Doutor Carlos Kraus. Doutor Hélio. Eu também acompanho. Doutor Cristiano. Acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, foi aprovada a prestação de contas da campanha de 2022 de Cláudio dos Santos Lima. O 0600-0017894, da relatoria do juiz Marcelo Augusto Costa Campos, é um retorno à pauta da prestação de contas de exercício financeiro de fundo partidário. O interessado é o DEM, fundido com o PCL Gerando União Brasil, José Carlos Machado e outros, e União Brasil, União Diretório Regional de Sergipe. É continuação, hein? O doutor tem declaração de voto do doutor Marcelo. Já começou com a palavra, doutor. Senhora presidente, como bem anunciado por Vossa Excelência, trata-se da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 do Diretório Regional do Democratas, atualmente União Brasil. A partir da análise contábil empreendida pela unidade técnica deste regional, foi gerado o relatório de exame de prestação de contas número 62/2021, ressaltando a necessidade de complementação de informações, apresentação de justificativas e documentação. Apesar de intimado para o saneamento das falhas consignadas no parecer técnico, o partido político não regularizou todas as pendências detectadas na sua prestação de contas, fato que ensejou a manifestação da unidade técnica pela aprovação com ressalvas das contas sob exame. Consigno como remanescentes na presente prestação de contas a não comprovação da regular utilização de verbas do fundo partidário em razão da quitação de multas de mora, atualização monetária ou juros, bem como despesas pagas em duplicidade, tudo com recursos financeiros oriundos do referido fundo. Eu, adiante, transcrevo a norma de regência da possibilidade de aplicação dos recursos do fundo partidário, previsto no artigo 44 da Lei 9.096, e digo, pois bem, em relação aos recursos oriundos do fundo partidário, sem a devida comprovação ou utilização para fins não previstos em lei, anotou a unidade técnica como irregularidade insanável que recursos do aludido fundo, na soma de R$ 990, foram utilizados para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multas de mora, atualização monetária ou juros, conforme tabela a seguir. E aqui menciono as diversas despesas, tais como faturas de água e esgoto, energia, tributos. E acrescento, ainda como irregularidade na aplicação e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário, destacou a unidade técnica que o prestador de contas pagou encargos decorrentes de inadimplência no valor de R$ 360 com recursos financeiros públicos, contrariando o disposto no artigo 17, parágrafo 2º da Resolução 23.546. Quanto às irregularidades, esclareceu a agremiação partidária que os pagamentos não foram realizados na data do vencimento, aspas, em virtude da absoluta falta de verba, bloqueio judicial, sem qualquer culpa ou dolo por parte dos interessados. Acrescentaram ainda que, aspas, o valor é irrisório em comparação com o montante movimentado ao longo do ano, não comprometendo a rigidez destas contas, conforme pacífico entendimento da nossa jurisprudência. Digo eu, percebe-se que as justificativas do partido não afastam a irregularidade, porquanto tal vedação é expressamente prevista no parágrafo 2º do artigo 17 da Resolução TSE 23.546, segundo o qual os recursos do fundo partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais, ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros. Cito jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e acrescento: continuando a análise das contas partidárias, detectou o órgão técnico que a agremiação quitou despesas em duplicidade com recursos financeiros do fundo partidário. Notas fiscais 213, no valor de R$ 80,00, ID 340.1318 e ID 340.1418. E também nota fiscal número 237, IDs 340.1318 e no valor de R$ 160,00. Assim, as irregularidades constatadas na presente prestação de contas são aptas a desaprovar as contas ora analisadas, pois é grave a malversação de recursos públicos, ainda além de inviabilizar a incidência na espécie dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, independente do percentual da irregularidade. No caso, a irregularidade ora reconhecida representa, de fato, o ínfimo percentual de 0,41% do total de recursos financeiros oriundos do fundo partidário repassados para o prestador de contas. O valor total repassado foi R$ 364.000, mas eu sigo coerente com a jurisprudência que vem sendo praticada neste tribunal, tanto que cito aqui precedente da lavra do eminente juiz, Dr. Marcos Oliveira Pinto, julgado agora em 27 de maio do ano passado. Extraio o seguinte tópico: as prestações de contas nas quais restem irregularidades cujas despesas sejam patrocinadas por recursos públicos, sejam do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do Fundo Partidário, devem ser desaprovadas, independentemente do percentual que estas correspondam em relação ao montante global, abandonando assim a jurisprudência até então vigente de relevar as falhas de até 10%, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade precedentes. Expostas as razões, com amparo no artigo 46, inciso 3º, a linha A da Resolução TSE 23.546, desaprova a prestação de contas do Diretório Regional do Democratas referente ao exercício financeiro de 2019 e determina o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.510,75, referente à destinação indevida de verba do fundo partidário, acrescida de multa que arbitro em 1%, nos termos previstos no artigo 37 da Lei 9.096 e 49 da Lei 23, da Resolução 23.546, que entendo proporcional ao percentual do valor malversado em relação ao total de movimentação financeira dessa natureza no exercício 2019, perfazendo o total de R$ 1.526,75. Determino que o referido pagamento se efetue na forma do parágrafo 3º do artigo 37 da Resolução 9.096. Cito aqui toda a base normativa para tanto. Esclareço que deve se dar por meio de desconto no futuro repasse de cotas do fundo partidário, no mês subsequente ao trânsito em julgado da decisão, a ser efetuado pelo órgão nacional do União Brasil. Caso a direção nacional não proceda ao pagamento da parcela como determinado, ou caso inexista repasse futuro ao órgão partidário estadual que permita a realização do desconto acima determinado, volte-se a cobrança diretamente contra o Diretório Regional do União Brasil em Sergipe. Ainda determino a atualização monetária e o juros de mora em relação aos recursos financeiros oriundos do fundo partidário, que deve ser efetuada conforme estabelecido no acórdão proferido na sessão de 9 de março de 2021, nos autos do processo PC número tal que eu aqui indico, ou seja, a partir do termo final do prazo para a prestação de contas. A multa aplicada com fundamento no artigo 37 da Lei 9.096 terá como marco inicial para atualização monetária e juros de mora a partir da publicação da decisão que impôs a penalidade pecuniária. Por fim, incumbe à Secretaria Judiciária adotar as providências previstas nos artigos 32, 32A e 33 da Resolução 23.709
e observar o disposto na Resolução 23.384, que dispõe sobre o Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, SICO, no âmbito da Justiça Eleitoral. Então, eu entendo que o presente caso traz a oportunidade de um novo pronunciamento da Corte, porque, salvo engano de minha parte, esse é um tema que venha provocando alguma divisão no plenário e acredito que é a primeira vez que ele retorna agora com a participação de doutor Hélio. Então, como voto, senhora presidente? Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Edmilson? Excelentíssima presidente, desembargadora Ana Lúcia, demais membros desta corte, doutor procurador regional eleitoral, senhora secretária, advogados aqui presentes, estudantes de direito. A matéria foi muito bem esclarecida pelo ilustre relator, como sempre, brilhantemente, pelo doutor Marcelo. Eu já juntei o meu voto e, simplesmente, excelência, eu estou entendendo o seguinte: o valor glosado foi R$ 1.510,75 do fundo partidário, que corresponde, como o doutor Marcelo muito bem positivou, a 0,41% do fundo partidário recebido pelo partido que prestou as contas. Né? Ele recebeu, o partido do respectivo fundo, R$ 364 mil, e o valor glosado corresponde apenas a R$ 1.510,75, cujo percentual é 0,41%. Eu apenas, com todas as vênias que merece o doutor Marcelo, no seu brilhante voto, como sempre o faz, eu estou votando pela aprovação das contas, com ressalvas, e determinando que, através do Diretório Nacional do partido, haja o desconto e a retenção deste valor e que, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado desta decisão, o valor seja restituído ao erário. O voto já está juntado, mas, em suma, é quanto a isto que eu me posiciono, com todas as vênias que merece o ilustre relator. Como vota o doutor Carlos Kraus? Senhora presidente, quando da minha relator, eu mantenho o entendimento para a aplicação dos princípios. Doutor Hélio? Bom, com todo respeito ao posicionamento da divergência inaugurada pelo juiz Edmilson Pimenta, eu vou acompanhar o relator, pois não identifico causa suficiente para a aplicação do princípio da proporcionalidade. Não vislumbro mesmo qualquer outro direito de envergadura constitucional equivalente à rigidez do patrimônio público a justificar a aplicação. Por isso eu acompanho o relator para desaprovar as contas. Doutor Cristiano? Eu declaro-me suspeito para funcionar no processo. Eu acompanho o voto do relator pela desaprovação das contas e com devolução da importância citada por ele no voto. Então, por maioria, as contas foram desaprovadas, com devolução de dinheiro. Agora é o sexto, né? Suspensão de órgão partidário, número 0609658, da relatoria do juiz Carlos Kraus de Menezes. As partes representantes, a Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe, representado por Demos, do Diretório Regional. Com a palavra, doutor Carlos. Pois não.
Como vota a desembargadora Ana? Acompanhe, presidente. Doutor Acompanhe o relator, excelência. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Hélio? Eu também acompanho. Doutor Cristiano? Com o relator. Eu também acompanho. Por unanimidade, foi votado pela procedência do pedido para determinar a suspensão de anotação do órgão partidário. Agora, o recurso criminal eleitoral 0648658 da relatoria da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, recorrente Cristiano dos Santos Melo e outros, e recorrido o Ministério Público do Estado de Sergipe. Com a palavra, a desembargadora Ana. Presidente, eu renovo as minhas saudações e, na verdade, se trata de 6 recursos criminais autônomos, interpostos pelos senhores Anderson, Robson, Cristiano, José Fernando, Rafael e Cláudio Fernando, contra a sentença do juízo de origem, que condenou os 3 primeiros nas penas do artigo 301 do Código Eleitoral, cumulado com o 288 do Código Penal e 14 da Lei 10.826, de 2003, a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 10 dias multas, e os 3 últimos como incursos nas penas do artigo 301 do Código Eleitoral, acumulado com o 288 do Código Penal, a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto. Neste caso, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, então, em razão disto, eu estou conhecendo. Os 5 primeiros recorrentes, presidente, eles arguem a preliminar de ausência de justa causa, mas eu entendo que a matéria se encontra superada porque já houve a análise das provas pelo juízo de origem. Esse é o entendimento dos nossos tribunais, de forma pacífica, e, além do mais, seria, inclusive, a analisar seria, inclusive, matéria de mérito. Então, estou indo por este caminho, considerando uma matéria de mérito que nós vamos, e questão superada já, tendo em vista que já foi analisada pelo magistrado da zona eleitoral de origem. E, no mérito, presidente, eu vou ler a emenda, que eu sei do seu esforço hercúleo desde de manhã cedo em presidir as sessões, que está visivelmente abatida e gripada. Eu vou ler a emenda, até porque os votos já estavam disponíveis. Eleições 2020, 6 recursos criminais. Crime eleitoral, coação eleitoral, artigo 301 do Código Eleitoral, associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, condenação no juízo de origem, coação eleitoral e associação criminosa, elementos configuradores dos delitos, ausência de comprovação, crimes tipificados nos artigos 301 do Código Eleitoral e 288 do Código Penal, não configuração, porte ilegal de arma de fogo, abordagem policial, achado de armas de fogo, prisão em flagrante, caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826 de 2003, recursos, provimento de 3 recursos, provimento parcial dos demais recursos, reforma parcial da sentença com afastamento das condenações pelos crimes do artigo 301 do Código Eleitoral e 288 do Código Penal e manutenção da condenação quanto ao artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, porte ilegal de arma de fogo. E eu digo que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. Ausente demonstração da presença do dolo específico exigido pelo tipo penal, consistente na ameaça destinada a coagir o voto ou sua abstenção, assim como de constrangimento a algum eleitor, não há como se reconhecer a materialidade do delito tipificado no artigo 301
do Código Eleitoral. Por força do disposto no artigo 81 do Código de Processo Penal, ainda que haja absolvição pelo crime de natureza eleitoral, a competência desta justiça especializada se prorroga em relação aos crimes comuns conexos precedentes. Conforme assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a configuração do crime de associação criminosa, é exigida a associação de mais de 2 pessoas para a prática de crimes, o que não restou comprovado na espécie, não sendo suficiente o vínculo para o cometimento de um único ato criminoso. Para a caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, basta o porte ou a prática não autorizados de algum dos núcleos especificados pelo legislador. Nos termos das jurisprudências do STJ e do STF, o porte legal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, revelando-se irrelevante estar a arma de fogo municiada ou desmuniciada. Provimento dos 3 recursos para absolver de todas as imputações que lhes foram feitas, os recorrentes José Fernando, Rafael e Cláudio Fernando, e parcial provimento dos demais recursos para manter as condenações dos demais recorrentes apenas pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, mantida a pena em relação a este delito. É como voto, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho a doutora relatora. Doutor Carlos. Doutor Carlos. Não ouvi, não, mas entendi que o senhor está dizendo que acompanha a relatora, é isso? Doutor Marcelo. Eu acompanho a relatora. Doutor Hélio. Eu também acompanho a eminente relatora. Doutor Cristiano. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, por unanimidade. Foi dado provimento aos 3 recursos para absolver de todas as imputações que lhe foram feitas os recorrentes José Fernando Almeida Farias, Rafael Silva de Matos e Cláudio Fernando Gomes Craveiro, e dar parcial provimento aos demais recursos para manter as condenações dos demais recorrentes, apenas pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, por unanimidade. Prestação de contas eleitorais 0601-54318, da relatoria da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, em que são partes Adriana dos Santos, o cargo de deputado federal, prestação de contas da candidata. Com a palavra, desembargadora Ana. Presidente, eu estou votando pela aprovação das contas. A emenda ficou vazada nos seguintes termos: eleições de 2022, prestação de contas, candidata, cargo de deputado federal, regularidade das contas, aprovação. Estando as contas de acordo com o disposto no artigo 9.000, na Lei 9.504 de 97 e na resolução do TSE 23.607 de 2019, e não se vislumbrando falhas que comprometem a sua regularidade e a sua confiabilidade, impõe-se a aprovação da prestação de contas apresentada. Aprovação das contas da promovente. Como vota, doutor Edmilson? Acompanho a doutora relatora. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Hélio? Acompanho também. Doutor Cristiano? Com a relatora. Eu também acompanho o doutor Carlos Kraus. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, foram aprovadas as contas da candidata. Vamos ao, eu acho que é o último, né? É uma instrução 0600-19188 da minha relatoria, que eu já tinha passado para os senhores uma cópia do que a gente está pretendendo, e estou colocando aqui. Uma enfermeira daqui do quadro se aposentou, e a gente tem essa autorização do TSE para modificar. Nós estamos modificando o cargo de enfermagem para a área de apoio especializado, especialidade de operação de computadores, na área de TI. Como votam, eu estou transformando esse cargo de enfermagem para TI. Desembargadora Ana. Acompanho, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho a presidência. Doutor Marcelo. Com a presidência. Doutor Hélio. Com a presidência doutor também. Cristiano. Com a presidência. Doutor Carlos.
Eu também, eu sou a relatora, eu já votei. Então, por unanimidade, foi autorizada a transformação do cargo, de um cargo efetivo de técnico judiciário da área de apoio especializado, especialidade de enfermagem, para um cargo efetivo de técnico judiciário, área de apoio especializado, especialidade de operação de computadores. Não tem mais nada não, né? Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima para amanhã, às 14 horas. E gostaria de agradecer a presença dos estudantes da Faculdade de Direito da Pio X, e se gostaram do que assistiram, podem retornar. É um convite que eu estou fazendo.